Então, o sistema tem que crescer, Valdeci, tem que crescer em percentual por ano. Por ano. Se você, a gente tinha feito, Tinha junto diminuído um Piacir, pouco, né, as viaturas. vai diminuir sempre, você tem que repor, você tem que fazer um planejamento de reposição de viatura e ampliação do sistema. Então, só que é muito complexo. Não é complexo isso. É complexo porque a administração muda. Aí entram outras cabeças, com outras prioridades. Não, isso aqui, né, uns apelidos que pouca gente conhece, aí então vira caixa preta. Pouca gente conhece. Então entra uma administração que não conhece, aí isso é uma caixa preta. Ah, é uma caixa preta porque eles não conhecem. Não para nós. Né? Mas aí você tem regras para usar a ambulância. Não, faz transporte, faz isso, faz aquilo. Não, peraí, essa ambulância é para fazer emergência. Não, mas ela está disponível. Não, está disponível porque é só ter uma chamada. Porque querem usar a ambulância para qualquer coisa. Então isso tem que ser amoldado, é suor, desgaste, né? O Jânio fez uma lei municipal na época a nosso pedido, Jânio, né? Proibido usar a ambulância do SAMU, hoje SAMU, né? Proibido usar a ambulância da prefeitura para evento particular. Porque era uma enxurrada de gente pedindo. Pedindo ambulância. Pedindo ambulância. Não, é o vereador fulano, então, na década de 2000, os caras faziam os eventos de ambulância. Aí ele fez a lei. Não quer dizer que não deva ir ambulância, mas eles que contratem ambulância privada para fazer aquilo. E nessa época começou a ter. À medida que esses serviços públicos foram crescendo, começaram a aparecer os serviços particulares também, graças a Deus. Graças a Deus. Né? E nós conseguimos dizer, não dá. Mesmo os hospitais da prefeitura. Os hospitais também começaram a ter que contratar serviços privados para ajudar. Ou comprar ambulância própria para... não dá para ficar usando o SAMU, hoje SAMU, na época PH, para ficar fazendo o serviço de transferência de paciente de um lugar para o outro. Olá, eu sou Valdeci Lopes, consultor técnico da revista Emergência, e o Emergência Entrevista hoje, no podcast nosso, traz o Dr. Eide, Carlos Eide, um grande médico aqui, que ele contribuiu muito aqui para o Brasil aí na área de emergência, e temos aqui o prazer e a honra de trazer aqui Carlos Eide. Obrigado, mestre, por aceitar o convite. Prazer é meu, não só um prazer, uma honra poder estar aqui com vocês. Vamos bater um papo. Vamos bater um papo, mas vamos falar o currículo do homem aqui. Eu catei, falou que não era falar, mas vou falar. Ó. O especialista em medicina de emergência, foi diretor do SAMU na cidade de São Paulo, foi coordenador do Sistema Médico de Prevenção e Atendimento às Calamidades Públicas e Acidentes de Grandes Proporções da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, é membro do departamento de APH da ABRAMET, Associação Brasileira de Medicina e Tráfico, né? É da Associação Brasileira de Medicina e Tráfico e é professor dos cursos médicos na área de emergência de medicina e tráfico também. Né? Muito obrigado, o grande mestre, por aceitar o convite aí, Eide. Eide, vamos contar um pouquinho da sua história aí, porque assim, a gente tem um ícone aí na área de emergência, nós temos aqui o sistema de emergência no Brasil, e você é uma pessoa que colaborou muito. E eu gostaria, se pudesse, da gente pegar uma linha do tempo, pegar aqui, fazer uma linha do tempo do Eide assim, né? Por que você foi parar nisso aí, quando você começou? Bom, novamente obrigado, é um prazer estar aqui. A minha história é cheia de pedaços, tá? Ela não é uma história linear, né? Ela é cheia de pedaços porque a minha inquietude sempre me fez fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então acabei fazendo medicina do tráfego, fiz emergência, fiz dermato, fiz clínica médica, fiz administração hospitalar, fiz saúde pública. Então, e isso tudo acaba se juntando, né, na sua cabeça, no seu conhecimento, e acaba se juntando. E em 74 eu me formei. Então, ano passado, lá se foram 50 anos, 50 anos de formado. Né? E em 74 eu era estagiário no Hospital do Servidor Público Municipal, era sextonista, né? A gente cumpria internato lá. E em fevereiro teve então um incêndio do Joelma. Um dia eu entrei na minha enfermaria
para ver meus pacientes, estava todo mundo na janela olhando, né? E eu fui lá, o que está acontecendo? Né? Quem podia levantar já estava lá na janela. E o hospital, no 9º andar em que eu estava, você via aquele grande incêndio para o lado do centro da cidade. Naquela época tinham menos prédios, então era quase uma linha de visão direta Para ver o Joelma ali. do 9º andar do municipal até o Joelma. Em minutos, chamaram todos os médicos para dentro do pronto-socorro, para baixo, né, lá no térreo, no pronto-socorro, e lá chegaram as vítimas aos montes, né? Muitas vítimas, muitos mortos já. Eles, na época, traziam tudo, né? Pegavam e levavam, né? Kombi cheia de gente. E foi um primeiro momento que eu encontrei uma situação dessa, de calamidade, né? Caramba. Que depois fez parte da minha vida o tempo todo, né? Essas questões de calamidade e tal. E me formei em 74, prestei concursos, né? E fui trabalhar na emergência do Hospital Heliópolis e fui também, em seguida, trabalhar num concurso que eu prestei pela prefeitura e escolhi Pirituba, né, a região oeste da cidade. Tinham acabado de inaugurar um hospital, né, e lá fui eu, então, nessa época, o ano era 79, porque entre o concurso e você ser chamado, né, entre 74, que eu me formei, até 79, até depois disso, eu já, terminando fiz residência no Hospital Municipal, depois do internato, e depois virei assistente no Hospital Municipal também. Aí prestei esses concursos, fui chamado e lá fiquei no Municipal e fiquei lá em Pirituba também. Em Pirituba, eu era clínico no plantão, mas eu tinha acabado de fazer administração também, e logo fui convidado para montar e gerenciar a clínica médica do hospital, porque tudo estava sendo montado lá. Eu comecei a montar a clínica médica, chefiando a clínica médica, então. Depois eu virei o chefe da emergência e das internações também. E aí eu conheci um sistema, em 81, numa reunião, eu fui chamado como diretor do pronto-socorro, lá de Pirituba. Eu fui chamado na Secretaria Municipal da Saúde, onde eu recebi, então, uma informação da administração, eu e outros colegas, diretores de pronto-socorro também, diretores de hospitais, recebemos a orientação de que aquelas ambulâncias que ficavam dentro do hospital e que, quando chamassem para fazer um atendimento, aquilo era prioritário. Isso foi em 81. Aí, então, eu fui entender o que era, como funcionava, o que era aquilo, e aquilo era o sistema de atendimento pré-hospitalar. Esse ano era 81, mas o sistema já tinha sido montado em 76. Em 76, o então prefeito Olavo Setúbal, junto com o secretário Fernando Proença de Gouveia, inauguraram o primeiro serviço em que a população podia ligar e chamar uma ambulância para fazer já tinha esse número? Que número que era? Eu não lembro. Não. Tá. Nem dá para lembrar. Era um número grande. Um número grande. De telefone. Tá, olha Aqueles mesmo. Não tinha. O 192 veio anos depois, aqui pela cidade de São Paulo também, mas foi depois. Então esse sistema, em 76, você imagina, como é que um prefeito, no caso Olavo Setúbal, e o secretário Fernando Proença de Gouveia, que veio ser secretário depois também, né? O Fernando Proença de Gouveia foi secretário no Olavo Setúbal e depois ele foi secretário no Jânio Quadros também, anos depois. Como é que alguém monta um sistema desse do nada? Do nada. É claro que não era do nada. Viajou muito. Algumas pessoas trouxeram isso para cá e convenceram o então secretário de que era uma coisa importante e tal. Essas duas pessoas foi Berilo Langer, um médico, e Paulo Kaufmann. Esses dois médicos, dois cirurgiões vasculares, que trouxeram para a cidade de São Paulo essa ideia e defenderam isso perante o secretário para que a prefeitura montasse isso. Não tinha nada de referência nacional. Não existia nenhum serviço desse tipo aqui no Brasil. Mas fora do Brasil, especificamente nos Estados Unidos, isso estava crescendo. Já estava começando a acontecer em função de uma série de trabalhos que foram publicados em 66, né, sobre
a vantagem de ter um sistema desse, Estados Unidos também tinham ambulâncias, mas aqueles profissionais das ambulâncias não tinham treinamento adequado também. Quando então surgiu um trabalho, em 66 surgiu a lei dos paramédicos lá nos Estados Unidos, e aí começou a dar um boom de melhoria no que agora, e mesmo na época já se começou a chamar, atendimento pré-hospitalar. Então, Estados Unidos começou a pôr regras para isso, as ambulâncias começaram a estar na legislação o que elas tinham que ter, o que os profissionais podiam fazer, né? E a lei do paramédico lá revolucionou, porque foi um profissional que não existia. Né? Não era médico, não era enfermeiro, não era nada, mas eles criaram, e quem criou, né, foi a própria área médica. A própria área médica diz, não temos médico suficiente para sair nas ambulâncias. A área de enfermagem, idem. Então cria-se um profissional com treinamento específico para aquele tipo de atividade. Assim criaram os Emergency Medical Technician, ou técnico em emergência médica, cujo mais alto grau, após um nível de treinamento um pouco mais avançado, eram os paramédicos. Né? Então, esses profissionais, EMT e o paramédico, eles eram os profissionais que saíam nas ambulâncias, que também era um número único, ligavam para aquele número, identificava, aí o esquema igual do mundo inteiro, né? Identifica o local em que a emergência está acontecendo, e identifica qual é a ambulância mais próxima daquele endereço e envia a ambulância com aquela equipe mais adequada para fazer a ação de socorro. Então, o Berilo e o Paulo, Berilo Langer e Paulo Kaufmann, trouxeram isso para o Brasil. Falaram, lá a coisa está fantástica, está mudando tudo. Né? E aí foi criado, então, adquiriram as ambulâncias, começaram a fazer treinamento para os auxiliares de enfermagem da época. Então, isso em 76, 77. Eles começaram a fazer o treinamento em cima desses profissionais, e a central foi montada lá na Brigadeiro Luiz Antônio. Né? Na Brigadeiro. Então, essa central ficavam uma mesa com os diversos telefones, vários telefones, aqueles telefones antigos mesmo, né? Vários telefones daquele, quando as pessoas ligavam para um determinado número, quem atendesse pegava, ouvia a história de quem estava fazendo a solicitação, anotava numa ficha, e dessa ficha ela era distribuída em 4 mesas com rádio. Esse rádio falava com as ambulâncias, esses radiocomunicadores. E as ambulâncias ficavam espalhadas em alguns hospitais e pronto-socorros da prefeitura. A base das ambulâncias era um serviço de saúde da prefeitura, todos ligados à urgência. Então, onde eu estava, em Pirituba, tinha uma ambulância que ficava lá estacionada, com o motorista que ficava lá sentado esperando o rádio, e o profissional de enfermagem treinado, ele ficava dentro do hospital, atendendo dentro do hospital. Quando a mesa, aqueles cartões, quem preenchia a solicitação, era Zona Norte, entregava para a mesa da Zona Norte. Zona Sul, entregava para a mesa da Zona Sul. E aí eles chamavam pelo rádio, chamavam ambulância. Então, atendida aquela ambulância, né, chamava o profissional de enfermagem, que tinha recebido o treinamento, ele tinha que largar aquilo que ele estava fazendo. Na hora. Foi o que em 81 eu recebi de informação da secretaria. Olha, a chamada de ambulância é prioritária. Não é o atendimento que está sendo feito por esse profissional. Você tem que imediatamente providenciar uma substituição desse profissional, e esse profissional tem que ir para sair na ambulância. Assim eu conheci, em 81. Só que tudo isso já vinha vindo de 76. Já vinha. Em 81, saiu publicado no Diário Oficial um manual de atendimento pré-hospitalar da secretaria. A gente tem algum relato de história desses? Tem livro. Tem livro. E o professor Guedes, depois em 85, quando ele foi secretário, ele fez a equipe dele de saúde produzir um livro sobre, não só isso, sobre todo o histórico da antiga Secretaria de Higiene e Saúde, era assim que se chamava. Secretaria de Higiene e Saúde. Ele fez um livro, um robusto livro. Tem um desses volumes em minha casa, né? Alguns de nós ganhamos um livro desse à época. Nessa época eu já dirigia também, isso foi em 85, eu já dirigia Pirituba lá, né? E
E nesse livro conta a história de todas as unidades. Eles foram pesquisar a mais longínqua história documentada, não foi não. A ambulância era um pedacinho do processo ali, desse livro, né? Então, quando você vai ver esse livro, aí você vê. Tem foto da inauguração dessa central. Tem trechos do discurso do Olavo Setúbal. Olavo Setúbal falou que estava provado no mundo todo que esse sistema encurtava. Olha o que ele falou naquela época. Imagina. É claro que ele foi municiado dessa informação. Ele não tinha na cabeça dele. Mas ele disse naquela época que estava provado, que o mundo estava provando, que quando você socorre através de uma ambulância, você encurta a internação do indivíduo, diminui as mortes, internação porque você faz coisas antes, Claro. que você hoje a gente sabe que é isso mesmo, né? E que isso era um sistema que devia ser investido e que a prefeitura estava fazendo. Caramba. Né? 76. Visionário. Se eu não me engano, era dono da Duratex, né? Não, Errei. Duratex foi o Maluf? Paulo Maluf, É o Catex, era o muitos Maluf. anos depois. É o Catex. Você está falando de épocas com uma diferença. diferença de 15 anos, mais ou menos. 10, 15 anos de diferença entre as duas épocas. Bom, voltando. Então, nesse diário oficial, que você pode pesquisar, claro, no diário oficial, em agosto de 81, tem uma publicação do manual, de toda a orientação do APH, incluindo o programa de treinamento das pessoas, o que as ambulâncias tinham que ter. Você vai ficar muito surpreso como é que agora esse documento publicado é de 81, como é que em 81 já se falava nisso? E em 76, Olavo Setúbal falou essas coisas que eu te contei agora há pouco. É claro que tudo isso tinha sido municiado para eles. E em seguida, então a prefeitura começou a avançar nisso. E em seguida, o professor Masayuki Okumura começou a montar na DERSA, também, em 79, 80, Masayuki Okumura, que foi meu professor também na faculdade, ele começou a montar nas rodovias DERSA, no sistema DERSA aqui no estado de São Paulo, as rodovias em volta da cidade de São Paulo, ele começou a montar. E em 88, 89, começou a dar um boom nas cidades pelo Brasil todo. Nenhum sistema copiando São Paulo, hein? Não vamos achar que São Paulo foi o primeiro, então São Paulo foi a referência. Nada. Porque não existia legislação nenhuma. Zero de legislação no Brasil. Então, cada cidade, Curitiba montou logo, o Rio de Janeiro montou logo, o Rio de Janeiro, em 88, montou o sistema com maior número de ambulâncias de suporte avançado na largada até hoje. Caramba. Eles montaram algo como 19 ou a 20, acho que foi 19 ambulâncias com médicos para fazer a PH. Com médicos. Você falou, como assim? Com médicos, suporte avançado. Por quê? Lá teve uma história do porquê, mas depois você conversa com o pessoal de lá. Teve um incêndio do Andorinha, cenas terríveis, cenas tristes, cenas difíceis de serem vistas, né? Filmado, né? Umas moças penduradas, caindo. É muito triste essas coisas, né? Mesmo do Joelma. Foi terrível. Mas esse do Andorinha, aí era o Leonel Brizola, e aí contam, né? Que aí em seguida ele falou, montem um sistema de ambulância, imediatamente. Para você montar um sistema imediatamente, você só tem uma alternativa, põe médico. Porque é um indivíduo que perante a lei, ele pode fazer aquilo. Sim. Mesmo você não treiná-lo para nada, ele pode fazer aquilo. Ele tem licença, ele tem informação, habilitado, está habilitado. Ele está habilitado. Se vai fazer bem feito ou não, vai ganhar a experiência depois. Claro. E abrir o concurso, e o concurso atrelado ao bombeiro, e portanto na área militar, e teve uma enchente de muita gente interessada, e eles rapidamente botaram uma frota de suporte avançado funcionar. A gente nem chamava de suporte avançado, hein? São denominações um pouco mais recentes. Né? Mais recente. Para ser mais exato, em 94. Então começou a dar o boom pelo Brasil todo. Cada um montando do seu jeito. Curitiba montou de um jeito, Ciat, Fortaleza. Eu fui para a inauguração de Fortaleza em 88, 89. Eu fui para a inauguração em Fortaleza, do serviço deles. Brasília montou. Depois eu fui dar uns cursos em Brasília também.
E aí, isso tudo foi crescendo em 88. Eu fui da Guarda Presidencial. Em 1990, a gente tinha uma viatura que ficava Sim, com a em gente. 90 já tinha. 90, 91, nós tínhamos uma Então, viatura que ficava 91 médico. eu dei um curso para Defesa Civil lá em Brasília, em 91. Aí. Usando as ambulâncias para fazer Usando as simulado ambulâncias. e Aí. tudo, claro. Mas aí, vamos dar um passo para trás de novo, 80. para entender um pouco da dinâmica. Então, isso deu boom em 88, 89. Deixa eu dar um passo para trás para minha posição. Como é que eu fui parar nisso? Até agora, em 81, ok. Em 82, 83, eu e o então tenente Arlindo, do Bombeiro, nós começamos a revisar o material das ambulâncias. Que ano? O ano? 80? 84. Caramba. Nós começamos a revisar o que aquelas ambulâncias, cujo diário oficial de 81 falou que tinham que ter. Então nós começamos a revisar. O que era quantas isso, quantos aquilo, seringa. Põe seringa, põe injeção. Mas peraí, mas o profissional é de enfermagem, não pode usar medicamento. Então você precisa ajustar. Se você não vai pôr o medicamento, por que você vai pôr seringa? Agulha? Aí você começa, não, mas se de repente tem um médico lá na cena. Bom, aí a gente viaja, né? E em seguida eu fiz um trabalho no Hospital de Pirituba. Agora já foi 84 de novo, nós começamos a fazer isso, essa mudança do material das ambulâncias, e aí, em 84, eu comecei a fazer um levantamento sobre como chegavam as vítimas de acidente dentro do Hospital de Pirituba, como é que elas vinham para o pronto-socorro. Em 84? Em 84. Como é que eles chegavam? Então, criamos uma ficha específica e que ficava lá na frente, na recepção. E quando chegava uma vítima de acidente, seja doméstico, fosse, então eles tinham que preencher um pouquinho mais de dados. Só preencher um pouquinho mais. Quem que trouxe, né? Como é que chegou, que horas, tal, mais alguma informação. E depois, essa coletânea de fichas, Pirituba era bem movimentado, era o maior hospital lá na região da Zona Oeste, lá na ponta. Depois vinha Perus, né, ainda um pouquinho mais na ponta, mas Pirituba já era a referência naquela época. Né? Depois feito essa coleta desse dado, eu e outro colega começamos a fazer uma inferência, assim, você olha e faz uma análise e coloca essa análise num papel. Se aquela forma com que aquele paciente foi transportado, se poderia ou não ter prejudicado o paciente com aquela lesão que ele tinha. Por exemplo, o indivíduo está com a perna quebrada e vem dentro de um carro. Então você supõe que aquela forma com que ele foi transportado é inadequada, é prejudicial. Tudo bem, você não tinha ambulância suficiente para todo mundo ainda, né? Ainda estava, né? Mas, e esse trabalho eu apresentei num congresso, que foi no Hospital do Jabaquara, teve um congresso lá e eu apresentei. E em seguida, pouco tempo depois, aí tinha um organismo internacional, Partners of America, que estava montando um grupo para ir para os Estados Unidos estudar essa questão das ambulâncias, né? Um dos cabeças disso era o próprio Arlindo, que tinha sido convidado para ajudar a montar o grupo. E assim o grupo foi montado com 4 bombeiros, um profissional, um policial da defesa, um militar da defesa civil e 3 médicos. Eu, Jorge Matar, que na época chefiava o pronto atendimento do Hospital das Clínicas, e o Mois Edmund Seide, que era o presidente da Abramet na ocasião, da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego. Já existia a Abramet? Já existia a Abramet, e a Abramet já começava a discutir essas coisas, que os acidentados não estão sendo bem atendidos, que precisam melhorar essa... como até hoje eles mexem com isso, né? Até hoje, né? Até hoje. E fizemos muita coisa depois, nesses anos todos que se passaram, né? Estou falando de 80 e pouco. Em 85, aí marcaram para 85 a nossa saída para os Estados Unidos no fim do ano, ao que nós assustamos. 1985, no final do ano, é neve lá. Nós não temos nem
Como é que eles vão fazer lá no meio do inverno bravo? Aí falou, não, muda isso aí, né? Não mudaram. Aí mudaram Mudou para sorte. 86, mudaram para o ano seguinte, e já no começo do ano, no meio do ano. Mudaram para o meio do ano. E nós lá fomos e ficamos lá um mês, hospedados por eles, recebendo aula, 8 horas de aula por dia. Saía da aula no final da tarde, íamos sair nas ambulâncias. E ia até tarde nas ambulâncias. E no sábado e domingo, eu, Moise e o Jorge Matra ainda participavam do plantão no hospital. Num grande hospital lá deles, Cook County Hospital, que foi o hospital, a referência para o filme O Fugitivo, que tem lá a história de quem conhece, né, era aquele hospital que era a referência dessa história. E lá ficamos nós. Chegamos aqui, assim, né, do tipo assim, não quero mais voltar lá nunca mais, Não né, quero claro, voltar. né, claro, de tão imersivo que a coisa foi, né. Passear, pode esquecer, né. Então, era trabalhar. Então, saíamos nas ambulâncias, tínhamos as aulas, saíamos nas ambulâncias, né? Então, assim, a gente viu muita E na ambulância coisa. é com quem? Com Paramédico. Com um paramédico. O paramédico, E ele era esquece. condutor e paramédico. Isso, lá aí tem as regras deles, né? O condutor é o próprio, né? Aham. E Chicago tinha já feito uma lei naquele momento muito interessante. Por quê? Você tem o paramédico que faz o suporte avançado. E o IMT, que faz o suporte básico ou intermediário, tem umas regrinhas, né? Eles têm umas regras diferentes da gente, né? Lá, se você recebe um treinamento para fazer tal coisa, você pode fazer tal coisa. Sim. Não é rótulo. Ah, você é do suporte X. Não, peraí. Você está autorizado a fazer tal coisa. O outro não. Enquanto o outro não se qualificar. Uhum. Entende? Então, não é... Aqui não, você fala uma coisa, todo mundo que se enquadrar naquilo pode fazer aquilo lá, né? Lá não é bem assim. Não é bem Bom, assim. ou pelo menos não era, né? Não. Estamos falando de 86, né? 86. Quando nós voltamos, aí aconteceu um negócio na minha vida. Aí a minha vida deu uma girada 180, né? Não 360, 180. Aí a minha vida deu uma girada. Quando eu voltei de Chicago, nessa ocasião eu era diretor do Hospital de Pirituba. Eu assumi a direção do Hospital de Pirituba em janeiro de 86. Prefeito Jânio Quadros, superintendente médico hospitalar de urgência, que era onde todos os hospitais se subordinavam. No começo era o Proença, e depois foi um outro. O Jânio Quadros fez uma mudança. Bom, voltamos de Chicago. Logo em agosto desse ano, aí eu recebi um convite, né, para assumir a superintendência. Eu era novo, não era, né? Era novinho, mas tudo bem, né? Desafio é desafio, né? Eu já tinha formado, já tinha administração, já tinha saúde pública, já tinha um monte de curso e já tinha feito outros cursos na prefeitura e falei, estou pronto, seja o que seja, o que seja. Vamos lá no que der. Então, de repente, eu assumi todos os hospitais, eu era superior hierárquico a todos os diretores de hospitais, de pronto-socorro e do sistema de emergência. Qualquer programa de emergência da secretaria, da prefeitura, estava no meu departamento. Como eu tinha acabado de chegar de Chicago, você já imagina o que estava na minha cabeça. Já imagina a tua que está na cabeça do Wade agora. Quando eu cheguei lá, logo o Berilo Langer, que eu comentei de 76, que estava lá ainda, o Berilo e o Paulo. O Berilo me procurou uma carta, porque ele e o Paulo estavam saindo da prefeitura. Eles tinham pedido para um comissionamento no Hospital das Clínicas. Agora não me recordo se eles eram comissionados na prefeitura e estavam voltando para as clínicas ou eles eram da prefeitura e iam ser comissionados nas clínicas. Eu não sei, mas eles já estavam saindo. Mas o Berilo veio lá na minha sala, lembro direitinho. Ele chegou todo esbaforido, ele era assim, direto, né? Olha, pessoal, ele chegou lá para mim e falou assim, ó, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, com uma carta na mão. A carta dele, como eu lamento não ter guardado essa carta, né? Da época sim, mas depois perdi a carta dele, né? A carta, ele defendia a importância do APH. Caramba. Que ele tinha feito 10 anos antes.
com 10 anos, porque foi 76. Agora estou falando de 86. Lembra? 86 estavam começando a pipocar alguns pelo Brasil. Aí ele me trouxe a carta, precisa fazer isso, precisa fazer isso. Aí eu ri, lembro que falei, Berilo, isso está na minha cabeça. Porque eu tinha acabado de chegar de Chicago. Aí começou. Então, em paralelo a toda a minha gestão que eu tinha que fazer, dos hospitais, dos prontos-socorros, era um mundo aquilo, né? Aquilo ocupava a sua vida inteira, o seu dia, a noite, aquilo ocupava tudo na sua cabeça. Mas eu conseguia falar, não, vou ter que fazer a PH também. E como é que você vai fazer a PH? Então, não, vamos dar treinamento. Como é que você vai dar treinamento? Era eu. Eu que tinha voltado. Eu da prefeitura. Só eu da prefeitura. Bom, não tive jeito. Fiz parceria com todo mundo ali. Com os bombeiros que foram. Com o Jorge Matar, Moise. Não, vocês vão... E comecei a usar a minha autoridade. E comecei a recrutar algumas pessoas que me pareciam... legais, boas, e aí eu usava autoridade, né? Chegava pro diretor e falava assim, diretor do hospital X, eu tô convidando fulano de tal do seu hospital para ajudar aqui em umas coisas aqui. Alguns não gostavam, alguns, mas eles eram meus subordinados. Eu dava algumas coisas em troca, fiz muita coisa por eles também, eles sabem disso. E ninguém, quando eles perceberam também a importância, em nenhum momento... eu enfrentei resistência, não. No fundo, eles me ajudaram. Então, eu convidava pessoas, trabalhava que o diretor liberasse, pela autoridade que eu tinha sobre os diretores, e assim eu fui montando um grupo. E esse grupo, junto comigo, nós começamos a dar aulas para as equipes de ambulância. Revisamos o material de novo e começamos a dar aula nas ambulâncias. Isso, então, 86, 87, 88... eu já tinha um grupo forte, um grupo bom. E em 88, aí aconteceu um outro fato, que acho que foi uma outra virada importante. Eu recebi um telefonema, estava no fim da minha gestão, ia haver a mudança, porque o Jânio estava terminando o mandato dele. Aí eu recebi um telefonema da Secretaria de Planejamento, dizendo, olha, o prefeito Jânio assinou um acordo com Toronto, Canadá. Assinou um acordo de parceria entre as cidades. E nós estamos buscando projetos. Não terminaram de falar. Já tá Isso na no mão. telefone. Falei, projeto está pronto. O projeto está pronto, está pronto. Olha, então tem um administrador da cidade de Toronto, e que também estava administrando esse acordo. Ele está aqui em São Paulo. E então nós vamos agendar. Falei, pode agendar. Agendaram para 2 dias depois. Fiz um rascunho, um resumo no papel. E lá fui eu fazer a reunião com ele. Aí eu apresentei o projeto. O que era? Eu queria formar instrutores aqui. Nós temos condição de comprar ambulância, não temos condição de formar a gente. O que adianta? Não adianta, né? Não adianta. Aí eu apresentei o projeto, falei, para formar instrutores, assim, assim. Aí ele falou assim, seu projeto está aprovado, você pode levar mais 2 pessoas, prepare-se para ir para Toronto e vamos trabalhar na formação dos seus instrutores. Esse projeto durou conosco 12 anos. 12 anos? 12 anos. 12 anos, foi considerado um dos programas de maior sucesso em intercâmbios entre cidades. Veio um professor lá do Canadá, analisar como é que um projeto, mudando a administração da prefeitura, como é que o projeto durou 12 anos. Aí a gente tinha a resposta. Por que o projeto durou 12 anos? Porque, além de tudo, a gente fez amizade com as pessoas. As pessoas eram amigas entre si. Todo mundo começou... Então, mesmo que a administração reduzisse o apoio, a gente continuava fazendo. Aí, de repente, melhorava outra vez, a gente estava fazendo. Eu ia de férias, ia para o Canadá. Então, de férias, eu saía com os caras lá. Então, e aí? recebia coisa e aí voltava e assim foi crescendo. Fizemos um programa, deu muito treinamento. Esse programa de intercâmbio ganhou prêmio, entendeu? Então, nessa área foi muita coisa. Então, em 88, 89, aí eu saí dessa posição,
Mas aí já tinha coisa bem Estruturado. estruturada, enraizada, né? E aí os outros municípios já estavam começando, como eu falei, a desenvolver também, a crescer, né? A fazer os seus próprios serviços, sistemas, sem legislação. Então, por isso que a primeira legislação apareceu, foi em 94, se chama CVS 9, da Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo, em 94. 94. Em 94. Então, olha o que eu contei. De 76 até 86, quando eu entrei, e depois de 86 até 94. Até 94. Aí que apareceu a primeira legislação. Até então, era como uma área de saúde. Você põe um profissional na ambulância, precisa tomar cuidado com o que ele vai fazer, onde está escrito o que ele pode fazer. Não tinha muita legislação. Nada de legislação. 94 apareceu, que foi a legislação que fez pela primeira vez, a especificação das ambulâncias. Não foi uma época que você trouxe as ambulâncias? Não. Não. Isso é A legislação apareceu. Legislação, não é que... Sim, mas houve uma aquisição dessas ambulâncias. Não, a aquisição foi depois. Foi depois. A ambulância você compra o tempo inteiro. Você compra, você faz, etc. Então, e aí em 94 saiu a primeira legislação, criando ambulância de transporte, ambulância de suporte básico, ambulância de suporte avançado, ambulância de resgate, embarcação, asa rotativa, saiu em 94. Nessa ocasião eu não estava nesse grupo. Nessa ocasião eu era superintendente do servidor municipal. Dentro da minha carreira administrativa, nessa ocasião eu era assim. Então eu não participei desse grupo. Em seguida, em 98, o Conselho Federal de Medicina fez uma resolução criando, então, as especificações médicas no APH. Como é que tinha que ser e tal. Em seguida, o Ministério da Saúde fez uma. Em seguida, o Conselho Federal de Enfermagem impetrou mandado de segurança contra a resolução do Conselho Federal de Medicina, porque a gente dava treinamento para o motorista também. Aí eles impetraram mandado de segurança dizendo que não podíamos dar esse treinamento, porque aquilo era prerrogativa de enfermagem. E o Conselho Federal aceitou e não abriu mais a boca. O Ministério da Saúde imediatamente fez outra, que foi a 2048. Que foi em 2001, 2002. 2002. 2002. Especificamente. E a primeira em 2003 veio a resolução do Conselho Federal de Medicina, o 671, que vale até hoje também, tanto quanto a 2048. Em 2002, eu fui chamado, eu era assistente no setor que estava o que hoje é o SAMU. Por quê? O que hoje é o SAMU já existia desde 76. Uhum. E ele tinha nomes lá ali. Na época ele chamava-se SECOM. SECOM. Depois... Na Brisa, em Santos, eu fiz estágio, trabalhei lá, era Brisa Resgate, 95, 96, não era o 92. Isso já estava lá. Já estava lá desde... O 192 ele veio pela Telesp daqui de São Paulo. Eu não lembro desse 192, Tanto que em 98, 99, com publicação no Diário Oficial, o serviço nosso passou a se chamar APH 192. E estava escrito na ambulância, APH 192. E nessa ocasião, antes disso já, a Telesp tinha dado 192 para o uso especificamente da saúde. São Paulo adotou o 192 para as ambulâncias. Outros municípios não, adotaram o 192 para informação de saúde, leitos, o 192 para um monte de atividade. Só no futuro, mais na frente, quando viraram o SAMU, é que o 192 passou a ser exclusivo da área de emergência, né? Então com essas mudanças, quando chegou em 2002, a prefeitura estava com uma frota muito ruim, a frota de ambulâncias, né? Desse departamento, do departamento que se chamava simplesmente SECOM na época, né? Ambulância da SECOM, a gente falava. A frota estava horrível. Aí o diretor desse departamento me chamou
Esse departamento que eu já tinha sido já antes já também. Você montou edital? Ele me chamou e falou assim, ó, Leide, nós vamos comprar ambulância, você prepara, faz o projeto. Edital é a última coisa do projeto, né? É o último. Mas aí juntou eu e um engenheiro, e nós dois, durante um ano, fomos fazendo a especificação, buscando detalhe, fazendo reuniões com um monte de gente, qual é o melhor sistema elétrico, como é que nós vamos dividir, como é que nós vamos fazer. E eu falei assim, olha, fizemos um projeto, começamos a fazer o projeto, falei, nós vamos fazer coisa aqui que ninguém fez até hoje. Por exemplo, aqui na época era ambulância com médico, era um baúzão fechado, tinha telefone, tinha janelinha entre o salão e a cabine do motorista. E a ambulância sem médico era uma ambulância simples, com uma maca num canto, aquelas, né? Bem antigo. Aí falou, não, agora nós vamos resolver. Então nós vamos fazer uma ambulância, primeiro, que sirva de suporte avançado ou suporte básico, agora na época a gente já começava a dizer isso, que sirva com médico ou sem médico, mas que ela seja igual. De modo que se você quiser, você muda o equipamento, você transforma a ambulância. Você não fica amarrado. Se a ambulância é assim, ela só pode circular como você, entendeu? Aí nós fizemos uma ambulância única, padrão. Falando assim parece fácil, né? Claro. Aí, qual o problema? O problema é que quando você põe médico, você põe a cadeira na cabeceira da maca. E já não é qualquer veículo que atende. Por quê? Você não compra ambulância. Não sei se você sabia. Uhum. Não existe ambulância no mercado. Você compra a transformação de um veículo em ambulância. Isso. Você compra a transformação. E para comprar a transformação, você precisa dizer que transformação você quer. A indústria não tinha para te oferecer. Né? Eles falavam uma coisa que eu não gostava muito de ouvir, mas eu ouvia. Nós fazemos o que o senhor quiser. Pô, e a gente falava assim, pelo amor de Deus, eu quero que vocês que são especialistas em veículo me digam o que eu posso fazer e o que eu não posso. Eles não sabiam. Não faz. Fazia nem ideia, né? Então a gente quebrava a cabeça para fazer. Então, para dizer, eu quero um salão com tantos, com tanto de comprimento. Outra coisa que você tem que tomar cuidado como serviço público, você não pode fazer um descritivo para a compra, um descritivo de um veículo que só uma empresa atende. Isso não existe. Isso te leva para cadeia. Você não pode fazer. Uhum. Vira uma licitação dirigida. Claro. Então você tem que Reserva de achar mercado. vários veículos no mercado que atendem a especificação. Veículos diferentes, de marcas diferentes. Então nós achamos vários veículos, fomos buscando, tal veículo consegue ser transformado e fazer assim, outro assado. As luzes, sirene, tudo isso fomos pesquisando. Aí sim já foi fruto de bastante trabalho. E aí concluímos, aí fizemos um edital. Né? Prefeitura, né, a gente, vamos diminuir um pouco aqui, diminui ali, ar-condicionado. Ainda a gente ouve coisa, né? Tipo, os bonecos querem ar-condicionado, Ele fala assim, não, tu vai trancado, vai fechado lá dentro no verão e como é que você vai aguentar isso? Pelo amor de Deus. Né? Com ar-condicionado já não funciona. Isso, material que pode estragar, tem um monte de coisa, né? E assim foi, né? Assim foi. E aí produzimos um edital. Aí o edital era para aquisição de 50 ambulâncias. Aí foi, o edital foi para pregão, né? Que é uma modalidade de compra, né? Foi para pregão. E aí foi, né? Então, no edital tá lá o meu nome, o nome do engenheiro Irata, que fomos nós dois que fizemos. Então, nas dúvidas, vocês têm que procurar essas duas pessoas, tal. Foi pro edital no Diário Oficial, claro, né? E aí sai, então, vence uma empresa lá, e vamos construir 53 ambulâncias. O dinheiro foi suficiente para, apesar de a gente ter feito muita melhoria, o dinheiro acabou sendo suficiente. E falou, não, vamos comprar 53. Então a secretaria ordenou. Liberou mais 53, né? E aí, então, nós estávamos prontos, as empresas estavam prontas para começar a construir. E o layout era um layout azul, era mais para o lado do azul,
que era o layout que estava ganhando corpo no mundo, né? Nos outros países estavam ganhando corpo das ambulâncias, principalmente a de suporte avançado, com layout azul. E nós fizemos um layout desse jeito. Mas aí chegou Tinha a estrela da Starlife? Não. original, tinha já. Original? Já, nós já pusemos também. Porque Porque ela foi mudada, né? a Não, Blue- quando trouxemos, mudou a estrela. sim, A original. A original é de 73, do Last porque ele era azul. Era azul, com 6 Então, pontos. em 2002 já tinha. Então nós pusemos, né, dentro do nosso layout. Claro. Bom, mas aí vem um telefonema de Brasília dizendo o seguinte: olha, o Brasília está lançando o projeto, o programa SAMU. Está lançando o SAMU. Brasília, 2002 para 2003 agora. Está lançando o SAMU. Então eles fizeram a seguinte proposta: se essa primeira frota de 53 ambulâncias da cidade de São Paulo, se ela pudesse ser a primeira frota do SAMU. Não tinha grande problema, porque do ponto de vista político, Brasília e São Paulo eram alinhados na ocasião, né? Marta Suplicy aqui, Lula lá. Então, existia uma facilidade desses dois níveis de governo, e aqui a prefeitura disse: nós aceitamos. Se a gente aceitasse, que virasse, então tinha que mudar o layout, e aí eles mandaram o layout, porque nós que continuamos fazendo ambulância. Aí eles mandaram o layout que você conhece hoje, Aham. né, então foi desenhado lá em Brasília, colocado na ambulância que a gente desenhou aqui, né? E aí entregaram as 53 primeiras frotas para São Paulo, e era de São Paulo, que é a frota desse projeto com layout de Brasília. E se passou a chamar SAMU. Em seguida, eles pediram o projeto. Aquele descritivo com todos os detalhes e tal, eles pediram o projeto. Nós mandamos para eles, em Brasília, e aí eles compraram 1.500 ambulâncias, que foi o primeiro, a grande boom, né? E aí a coisa cresceu, e aí foi de curioso. Em cima dessa história tem um detalhezinho, né? Ah. Primeiro momento que eu saí dentro de uma ambulância dessa, eu ia fazer o treinamento do médico, da enfermeira, numa determinada coisa que a gente estava implantando, né? Uma coisa técnica lá. E eu falei: não, eu vou na ambulância e faço o treinamento deles, né? Então eu ia acompanhar o atendimento deles, mas ia aproveitar o treinamento. Quando eu entrei na ambulância, eu falei: tinha um errinho lá. Pontos a melhorar. Sabe aquelas Sim. coisas que você... Você bate o olho e vai. Não, isso aqui não tá legal assim, precisa fazer uma mudança. Pontos a melhorar, né? E aí, durante muitos anos, rodando pelo Brasil, dando aula pelo Brasil aí, de vez em quando eu ia visitar o SAMU, né? Alguns SAMUs pelo Brasil acabaram sendo dirigidos por amigos, né? Eu ia visitar e eu via aquela mesma falhazinha, Aí você pontos ia... a melhorar. Eu falei: essa é do projeto original. Porque depois... É claro, né? Teve várias, tem que mudar, várias né? empresas que fizeram isso. A Rotan, uma das famosas. Então, mas teve a porque Rotan. não era obrigatório ninguém. Na cidade que eu moro, Tatuí, lá é um local que tem vários locais onde faz essas ambulâncias. Se não me engano, tem 3 locais grandes Então, que são empresas diferentes. Sorocaba também tem. Isso. Não, Sorocaba, vários lugares fazendo. Então, vários lugares podem fazer a mesma ambulância. Vários lugares, isso. Não é um projeto deles. Você compra a transformação. A empresa te vende um veículo da Fiat ou da Mercedes, você compra e entrega a transformação. O que na licitação tem que ser feito, eles têm que garantir que aquilo que você está descrevendo, eles conseguem fazer, né, naquele veículo. Perfeito. Agora, se é a Rontan, é outra, não tem problema. todas elas, qualquer uma delas pode fazer. Tanto que são várias. Pode fazer. E não é a prefeitura que fiscaliza essa confecção. É a empresa que ganhou a concorrência. A concorrência. Ela que tem que fiscalizar e nos entregar o produto adequado, pronto, direitinho. Né? E assim por isso podem ser várias ambulâncias. Não precisa ter uma marca só. Né? Estávamos em 2002. 2002. Em 2003, então, isso aconteceu. Em 2004, saiu um decreto presidencial oficializando o SAMU. E
E ninguém era obrigado a seguir o SAMU. Como não é até hoje ainda, né? Mas todo mundo viu que era melhor seguir. Se você segue o projeto SAMU, então você recebe apoio financeiro deles, tem que usar os layouts, as regras também dadas por Brasília, as regras na parte da gestão, né? Você é competente para fazer os treinamentos individualmente, né? Você pode fazer, né? Dentro do... E, aliás, você que é responsável, né? Cada município é responsável pelos seus... Depois fizeram o SAMU regional. Já fui para vários e aí municípios foi. que você acaba dando Então, treinamento para e eles, uma né? última curiosidade em cima disso é que... 2006 eu falo, você não fala, Não. vai. Então, uma outra curiosidade em cima disso, a primeira frota do SAMU foi a nossa. Mas o primeiro SAMU oficial por contrato, porque São Paulo demorou para assinar o contrato com Brasília. Foi passando 1 ano, 2 anos, 3 anos e não assinava. Tudo estava certo, mas não tinha assinatura. Campinas foi a primeira cidade a assinar o contrato. Em um monte de documento, você vai ver que Campinas foi pioneira na montagem do SAMU no Brasil. A gente ria, porque nós éramos amigos, né? E olha só. a gente ria. Vai falar assim, não, Campinas foi de direito, porque assinaram o primeiro contrato antes de São Paulo, né? Mas, de fato, foi São Paulo, né? Que foi a primeira frota e tal. Até foi desenhado aqui, né? Todo o projeto, né? Então, essa é a história. Eu rodei o rincão do Brasil e várias vezes que eu encontrava alguém, e quando citava seu nome, eu falava, o pai de SAMU. O Wade era o pai de SAMU. Por causa desse pré-SAMU, né? O pré-SAMU foi o pré-SAMU, né? O pré-SAMU foi... Porque também tem outra coisa, né? Se alguém pergunta, acho até que são perguntas quase injustas, né? Quantos anos tem o SAMU? Aí você vai fazer conta a partir de quando o SAMU foi criado. O que é injusto. É como se você nascesse... A partir daquilo... Você nasce numa data. Quer dizer que, aí, quando eu fiz estágio que eu trabalhei lá, não conta. Então, a década de 90 não contou. Você nasceu no dia X. Depois você vai crescendo, vai estudando, vai fazendo faculdade, vai ganhando diploma, você vai mudando tudo que você sabe, que você domina, que você conhece... Entendeu? Mas você continua tendo a mesma data de nascimento. Você imagina se você, aos 20 anos de idade, trocasse de nome. E ao trocar de nome, você zera a sua idade? Não. Claro que não. Então, quando você pega o serviço em São Paulo, você pega as fotos, tudo, nossa senhora. Nós temos muita coisa que foi feita antes de ser SAMU. Toda a estrutura foi feita. Como a gente fez muito isso, né? E como eu estava dando minha cara na frente disso durante todo o tempo, desde que eu assumi essa superintendência, a minha cara estava em tudo. Eu ia dar aula para os motoristas, eles ficavam encantados, né? Porque era o superintendente que estava dando aula. Não era o aide médico, era o superintendente. Então, eu não posso negar que eu usava minha autoridade. Eles não faltavam, né? Mas eu fazia amizade com eles também. Sempre. Então, era o superintendente dando aula. E isso agradava, isso as pessoas topavam, vinham com satisfação. Depois o pessoal de Toronto. Mas Eide, tem um carinho. Por isso que mas o seu carinho, o seu amor, que por isso também não foi de graça, né? Isso não foi, falei, eu vou fazer isso porque eu tenho que fazer isso. Não, você fez isso porque você ama, que é o amor que estava dentro de você. Transbordava. Senão, você não tinha feito. Você não tinha feito, falei, eu vou fazer porque é política. Você não fez isso por política. Não, nunca. Você não fez. Não, eu não. Você não fez não isso é por meu amor. perfil. Recebi alguns convites para ocupar a posição política e. Não era. Sempre agradeci e nunca aceitei. E posso pular para 2006? 2006 a gente se conhece, então, que a gente começa a 2006... falar da integração. Mas foi um momento em que se reuniu, né? A gente começou a fazer aquelas primeiras reuniões lá do APH para falar de uma outra coisa, um outro assunto que era a integração, que é o que você fez parte, tudo. Isso. E aí juntamos muita coisa com o bombeiro. O bombeiro começou o resgate em 90. Em 91, eles puseram o médico também dentro de um convênio com a Secretaria Estadual da Saúde. Aí com os médicos vinham da o projeto Resgate, que nasce lá. Em 90. 90. Que é do mesmo grupo que foi para Chicago. Que legal. Mas eles passaram perrengue também. Passaram perrengão. Porque tem uma coisa nesses projetos que pouca gente percebe, né? Esse projeto, o bombeiro tinha medo. O bombeiro tinha muito medo. Por quê? O bombeiro,
era o setor da nossa sociedade de maior credibilidade. Que toda pesquisa, os bombeiros... Sempre. Sempre. Até hoje. E eles tinham medo, alguns lá tinham medo, de quando abrisse para, vamos chamar a PH, né, no caso deles, porque eles faziam resgate, eles faziam resgate, depois iam fazer resgate mais a PH. Ou seja, eles iam socorrer, mas eles começavam a ter ambulância, eles tinham que fazer o atendimento também da vítima e pôr dentro da ambulância. Isso que eles não tinham. Isso que apareceu em 90. Tirar vítima de ferragem e tudo, eles já faziam há muitos anos. O bombeiro é centenário. Entendeu? Mas com ambulância, em 90. Né? Com gente treinada para fazer esse tipo de tarefa. Né? Imobilizar pescoço, estancar a hemorragia, ajudar na respiração, essas coisas. Isso foi em 90. Depois 90. Então eles tinham medo que quando eles entrassem no APH, dava um boom de demanda. Como aconteceu com quase todo mundo. Quem abriu, em semanas, o sistema não dá mais conta. A população, a prefeitura enfrentou isso. É isso mesmo, tem que enfrentar. Não tem como você já começar a criar um sistema com 100 ambulâncias. Só que quando você divulga que tem um telefone para atender emergência, meu amigo, a coisa é um boom. Assim, é uma enxurrada de telefonema, ninguém dá mais conta. Sem falar nos trotes, que é outra E aí você responde, sim. Aí você é questionado, você tem que responder a críticas. A imprensa prefere criticar os pacientes que não conseguiram criticar, citar, dar ênfase nos pacientes que não conseguiram ser atendidos. E os pacientes atendidos, tudo bem, né? Então chama muito atenção como se o serviço fosse ruim. Ele não era ruim, ele era insuficiente. Mas todos nós já sabíamos que ele seria insuficiente na hora que todo mundo fica sabendo que ele existe. Você também não pode esconder isso. Não pode. Então, é um nó. Né? Um prefeito, numa ocasião dessas, para mim, ouvindo críticas, ficou injuriado, achando que chegou para mim, Eide, quantas ambulâncias precisa? Perguntou para mim, quantas ambulâncias precisa? Eu brinco até hoje, que eu me arrepio até hoje quando alguém me faz essa pergunta. Porque o problema não é a ambulância. É que parece que é ambulância, o problema não é a ambulância. A ambulância é o menor dos problemas. Se você quiser comprar 100 ambulâncias, qual é o problema que a cidade de São Paulo tem para comprar 100 ambulâncias? Compra com o pé nas costas. Qual o problema? Se você resolvesse comprando 100 ambulâncias, resolve o problema de saúde, de emergência da cidade, não, tá resolvido, o problema já está resolvido. É fácil comprar 100 ambulâncias, não é problema nenhum. O problema não é esse. Agora, pouca gente domina essa matemática, né? Para uma ambulância rodar 24 horas, uma ambulância rodar 24 horas, vamos colocar uma ambulância de esporte avançado com médico. Com médico. Com médico, só para facilitar. Tá, um técnico e o condutor, 3. Isso. Não é técnico. Hein? O enfermeiro. Tá. Hoje é enfermeiro e o enfermeiro, o condutor e o médico. Isso, os Vamos só pensar no médico. Então, quantos médicos eu preciso para pôr uma ambulância para rodar? 6. O desavisado acha que é 1. Não é. 1 vezes são 6. 7. Se você pegar 1 por plantão. Isso, então, se você pegar, cada um vai dar plantão 1 por semana, que é a maior parte das regras de contrato de trabalho aqui para médico, e se você for dar plantão, é 1 por semana. Você vai no hospital, quem é o plantonista da segunda, não é assim? Isso. Quem é o plantonista da quinta? Então, quem é o plantonista da ambulância na segunda? Quem é o ambulista, o médico de plantão? Então, para uma ambulância, você precisa 7 médicos sem cobertura de férias, sem cobertura de nada. 7 médicos, em torno de 6 enfermeiros e em torno de 5 condutores, porque a carga horária de trabalho deles é um pouco diferente. Né? Agora, volta só para o médico. Se você comprar 100 ambulâncias, você vai contratar 700 médicos. 700 médicos. Aonde você vai achar isso? Como é que você vai treinar isso?
Se você põe mais enfermeiro e mais condutores, então você imagina, põe 10 ambulâncias. Não, 100 é muito, claro. Falei 100 para São Paulo. Tá. Mas põe 10 ambulâncias. Já deu 70 médicos. 70 médicos. Quantas cidades você consegue? Você pega uma cidade do interior e põe uma ambulância. Uma cidade do interior. Uma cidade, sei lá, 50 mil habitantes. Põe uma ambulância. Hoje, pela legislação, você tem que pôr. Você tem que ter um médico na ambulância. Então, você tem que contratar 7. E mais um médico da central. Por plantão. Outros 7. Uma cidade de 50 mil habitantes, você vai ter 14 médicos só no sistema de APH? Não tem. É muito complexo. Você crescer o RH disso, os funcionários, é muito complexo. Como é que você treina tudo isso? São Paulo se safou dessa dificuldade de treinamento usando o programa de Toronto, que é, da minha participação, uma das coisas que muito me gratifica. Porque deu para fazer a virada. E São Paulo, aquilo que eu falei para o administrador lá, nós queremos fazer um programa de capacitação para instrutores, conseguimos. Nós fomos até o fim, vários anos, e fizemos o programa de capacitação. Os canadenses vieram e deram treinamento para nossas equipes aqui. Hoje, São Paulo tem gente para fazer capacitação quantos quiser. Né? Se São Paulo resolver contratar 200, tem gente para fazer treinamento, capacitação e assim por diante, entende? Em cima disso. Então, essa é uma das coisas que em parte é o que o pessoal me vê. Então, isso que a gente fala. Então, o pessoal de treinamento, eles, né, então eles sabem. Então, essa dificuldade, então, o sistema tem que crescer, Valdeci, tem que crescer em percentual por ano. Se você, a gente tinha feito, tinha diminuído um pouco, né, as viaturas. Vai diminuir sempre, você tem que repor, você tem que fazer um planejamento de reposição de viatura e ampliação do sistema. Então, só que é muito complexo. Não é complexo isso. É complexo porque a administração muda. Aí entram outras cabeças, com outras prioridades. Não, isso aqui, né, uns apelidos que pouca gente conhece, aí então vira caixa preta. Pouca gente conhece. Então entra uma administração que não conhece, aí isso é uma caixa preta. É uma caixa preta porque eles não conhecem. Não para nós. Né? Mas aí você tem regras para usar a ambulância. Não, faz transporte, faz isso, faz aquilo. Não, peraí, essa ambulância é para fazer emergência. Não, mas ela está disponível. Não, está disponível porque é só ter uma chamada. Porque querem usar a ambulância para qualquer coisa. Então isso tem que ser amoldado. É suor, desgaste, né? O Jânio fez uma lei municipal, na época nosso pedido, Jânio, né? Proibido usar a ambulância do SAMU, hoje SAMU, né? Proibido usar a ambulância da prefeitura para evento particular. Perfeito. Porque era uma enxurrada de gente pedindo. Pedindo ambulância. Não, é o vereador fulano, então, na década de 2000, os caras faziam uns eventos de ambulância. Aí ele fez a lei. Não quer dizer que não deva ir ambulância, mas eles que contratem ambulância privada para fazer aquilo. Nessa época, começou a ter. À medida que esses serviços públicos foram crescendo, começaram a aparecer os serviços particulares também, graças a Deus. Graças a Deus. Né? E nós conseguimos dizer, não dá. Mesmo os hospitais da prefeitura. Os hospitais também começaram a ter que contratar serviços privados para ajudar, ou comprar ambulância própria para... não dá para ficar usando o SAMU, hoje SAMU, na época PH, para ficar fazendo o serviço de transferência de paciente de um lugar para o outro. Né? As ambulâncias, pela cidade de São Paulo, ambulâncias só para fazer movimentação de paciente dentro da cidade de São Paulo, é maior do que os que fazem emergência. Agora, você imagina se as ambulâncias de emergência quiserem forem chamadas para fazer também a movimentação de pacientes. Imagina, convênio, tudo isso. Não tem como. Não tem como. Então, ela tem que ficar resguardada para emergência. Sempre. Mesmo que ela esteja naquele momento parada. Faz parte. É emergência. Ela tem que estar pronta para fazer o atendimento. Né? Graças a Deus, as coisas já estão hoje
Hoje estamos contando coisa lá atrás, né? Mas é Hoje interessante, já são histórias que a evoluiu gente... bastante. Né? E O Maurício era um autor que falava assim, maldita toda a tradição que não esquece suas origens. Que esquece as suas origens. Malditos sejam. Porque a gente não pode esquecer nossas origens, né? Às vezes, assim, peguei recentemente um trabalho para fazer correção e às vezes a falta de pesquisar, o cara escreveu uma coisa simples, o Sample é uma ferramenta nova de avaliação, aquele coisa de avaliação da vídeo, como uma ferramenta nova? Isso aqui é antigo pra caramba. Não, ele pega e coloca a referência. De fato, a referência, mas, porra, aí ele pega uma referência, tipo, de 2010, 2012 e fala que aquilo é novo, né? Por falta de... A gente tem que estudar um pouquinho. Muita coisa. Eu coloquei escrita, texto, muito texto escrito. Assim, né? Como se o passado não existisse. Não existisse. Não pode. Começou do momento... começou do momento que você começou a aparecer... Não, o que você falou está correto, só que mas a referência, professor... Não, essa referência não... Essa referência é antiga, você tem que pegar... Isso aí tem 30, 40 anos. O Carqued... O Coronel Carqued falou uma coisa e eu nunca mais esqueci. Numa ocasião, ele me fez uma frase simples, curta, grossa, uma facada. Sabe aquelas frases que te entram, te atravessam, né? Ele falou assim, Eide, nós fizemos muito e escrevemos pouco. Isso. Tudo, não dá para você ficar escrevendo tudo. Ou você escrevia ou você faz. Não, tem fazer essas, eu sei, mas é difícil. Não você você vai. Eu faço projeto, eu trabalho lá com as galinhas. A gente desenvolveu algumas técnicas de prevenção. Falei, a gente escreve ou a gente trabalha, filho. Não dá? Então não dá as duas coisas. Tem coisas que você não consegue. Eu não queria dar desculpa porque você não fez. Sim, não é isso. Certo, né? Eu não queria justificar, nem explicar. Mas é uma verdade, né? A gente fez muito, escrevemos pouco. O que libera para alguém que escreveu pela primeira vez falar a bobagem que quiser. Sim, agora começou daqui. Entendeu? O negócio começa daqui, porque eu falei que começa daqui. Mas aí você começa a corrigir, né? Então, a OPAS fez um projeto junto com a Secretaria de Saúde aqui, de fazer registros gravados, né? Sobre... Então, a gente participou desse projeto deles também. Então, onde você falava coisas, né? Como eu citei... E você tinha que mostrar a referência. Aí você mostra o livro. Eu sei. Aí vou te falar. A Sociedade Brasileira... Você sabe que eu faço parte da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Sim. Nós estamos escrevendo 30 anos da Sobrasa. E existe um espaço para falar da história. E aí tá vendo que o espaço é tão grande que tá querendo fazer um outro livro. Estou pensando em fazer um outro livro. Porque assim, tem que respeitar a história cronológica da coisa. Eu não posso pegar e falar, de 40 para cá, de 70 para cá. Porque a gente tem resgate desde 1920, 1930, 800. Claro, a gente tem a história, pré-história, mas tem que se respeitar um pouquinho isso nesse sentido. Não, o fato de se não, você está escrevendo uma coisa... Quando a gente escreve a história, né, é melhor fazer o que o professor Guedes fez. Pega tudo que está documentado. Eles vão buscar documentado. Aí produzem um material. Isso, material documentado. E aí fica onde está isso? Olha, isso aqui está assim, o que tem na secretaria, o que tem foto, tudo. Então, essa, por exemplo, do SECOM, ou da primeiro serviço, que foi em 1976, como eu disse, tá tudo escrito. Estadão. Você pesquisa. Eu lembro. Você levou uma matéria do Estadão. Você levou uma matéria. A gente teve lá uns anos atrás aí no Expert, você mostrou uma matéria antiga. Porque senão palavra, não é a minha palavra. Eu tô falando um negócio, não é a minha palavra. A gente está falando de pesquisa. Você tem um aluno aí de enfermagem ou de medicina que vai estar estudando, vai pesquisar, olha, eu preciso de um trabalho desse. Ele vai ter que estudar e vai ter que trazer a fonte. Então, a pesquisa foi essa, a fonte foi essa. Tem uma outra paixão sua, nossa também, mas principalmente sua também, que é ensinar primeiros socorros, né? Você gosta, lembra? Então, olha essa frase. Apaixonado por isso também. Apaixonado, olha essa frase, ó. Primeiros socorros é uma necessidade da nossa sociedade moderna. E não atos de bons samaritanos. O Eide, né? Eu fiz o slide, coloquei até na foto. Eu escutei isso aí. Eu falei isso faz tempo. Você falou. Eu decorei. Aí eu pude gravar na segunda vez. Então, sabe onde eu li isso a primeira vez? Isso aí eu anotei. Eu anotei isso em 2008, 2007,
2008 eu notei isso. Então, aqui eu acho que o Brasil é atrasado nisso até hoje, né? Ele ensina pouco para a população. Ensina pouco. Né? Você não tem ainda lugar. Até a gente tem umas ideias. Você tinha feito aí. uma vez um mestre treino, treinamento em massa, você falou, eu falei pra você, você me convidou, falei, vem, eu posso levar umas crianças, falei, vem umas 5, você leva os equipamentos, que era do Hospital Bandeirantes na época, Isso, né? Ixi, muito antigo. Então, precisa ter a população, a sociedade precisa ter alcance nessas informações. Não elas não têm, infelizmente ainda não têm. Temos algumas coisas mexendo, acontecendo ainda de bastidor para ver se dá uma melhorada nisso, mas assim, tem hora que a gente pensa, puxa vida, eu já estou há 40 anos, já 50 de formado, né? 40 e tanto mexendo com isso, e tem coisa tão simples que ainda não foi feita, que é de arrepiar, gera angústia, né? Gera angústia. Um deles é isso, primeiro socorro, né? A turma fala, mas se você quiser ir fazer em algum lugar, você não acha lugar para fazer. Você não acha lugar. Ninguém discute a importância, mas se você pegar um indivíduo e falar onde você vai fazer um curso de primeiro socorro, não sei. É verdade. Não tem disponível. Né? Até na época a área acadêmica da gente era meio largado, né? Até para dar. Eu dou essa aula há quase 30 anos, fiz 31 anos esse ano. E aí, mesmo na área acadêmica, eu senti durante esses 30 anos as dificuldades, Sim. às vezes, de tentar fazer isso dentro do ambiente acadêmico. Você citou não hoje, alguns, eu digo hoje, então, não, mas se você pega até 10 anos atrás. O que a gente tem feito, e aí vem uma outra coisa dentro do APH geral, né? Do atendimento pré-hospitalar. O atendimento pré-hospitalar, Valteci, ele no fundo, quando ele começou a surgir dentro dessa modalidade por ambulância, porque ele começou ali, né? Ele se abre, ele é possível e é necessário para muitas outras áreas. Você falou primeiro socorro, é uma, ok. Mas ele vai se ampliando e vai invadindo muitas áreas da medicina, o APH. Por exemplo, no esporte. Não é mais um primeiro socorro qualquer. É atendimento pré-hospitalar. Com técnica, com equipamento. Você pega hoje o futebol. Imagina. Não, eu vou te interromper então. No futebol, tem o Ricardo Wade, não sei se você conhece. É o Ricardo Wade, eu dou aula junto com ele também pela Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte. A Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, ela tem um curso de atendimento pré-hospitalar em eventos esportivos. E o Ricardo Wade, ele dá um módulo que é sensacional. Os alunos nem piscam na aula dele, porque eu vou lá, né? E eu tô dando outra aula, ele tá separado, que é de concussão no esporte e de outras emergências no esporte. A aula dele é sensacional. Obrigado. A gente vai trazer ele aqui para. Ricardo Wade é meu filho. Ah, esse é seu filho? Poxa, não... Só falando para a turma que está nos assistindo. Claro, né? Ricardo Wade é seu filho. Assim. Ele foi para os Estados Unidos, ficou lá meses, né? Quase mais de meio ano, quase um ano, e depois voltou várias vezes, só estudando isso, aonde a concussão cerebral foi estudada, dentro do hospital e da faculdade de medicina, onde isso foi estudado em Pittsburgh. Ele foi lá, fez e trouxe para cá, foi para lá por uma sugestão, e vamos deixar aqui, assim, queria aproveitar e registrar isso, né? O professor Moisés Cohen, lá da Unifesp, onde o Ricardo fez a residência, sentiu essa falta, né, disso aqui no Brasil e falou para o Ricardo, olha, Ricardo, está acontecendo isso, né? Não tem ninguém mexendo com isso na área do esporte, por que você não vai para Pittsburgh estudar isso lá? Faço as cartas de recomendação e aí o Ricardo assim fez e foi fantástico o resultado disso. O Moisés Cohen sempre tem meu eterno agradecimento. Puxa, que sensacional. A aula dele é maravilhosa. Eu, às vezes, fico a gente fica por estações, né? Eu fico na estação de BLS do trauma. E aí ele fica na estação dele. Você falou da concussão, mas a gente faz hoje, né? Ele, né, também, e eu também estou envolvido nisso, né? Estou envolvido em treinamento de médicos para o futebol, né? Pela Federação Paulista de Futebol. A gente tem um comitê médico lá, da qual, com muita honra, eu sou membro, né? O Ricardo também é.
E a gente faz muita coisa em cima disso, né? De capacitação, treinamento, desenvolver a mala médica, que a gente fez uma adaptação da mala da FIFA. Então, isso é tudo APH. Isso é tudo APH. Isso é tudo APH. Isso não existia anos atrás. Né? Não. Hoje não. Você tem que ter um equipamento mínimo para fazer um bom atendimento em campo. Tem que ter a integração com a ambulância que está em campo. Não é só a ambulância estar lá para transportar. A ambulância tem itens que na mala médica não cabe. Senão a mala médica do futebol era o tamanho da ambulância. Não, verdade. Prancha. Prancha, tem um tudo. monte de coisa. Cesta, né? Oxigênio, cilindro de oxigênio. Não dá para o médico que entra em campo para atender o jogador lá caído levar tudo. Né? Não tem como. Então, a ambulância... Então, é uma integração, é uma coisa que tá sendo desenvolvida, já está acontecendo aqui no Brasil, no Brasil todo já está acontecendo, não é exclusivo de São Paulo, mas São Paulo tá bem também, porque a gente ajuda mesmo. Né? Nesse curso, a gente tem um curso prático, né? São um curso 3 dias, é sexta, sábado, domingo. Não sei se a aula do Ricardo é sábado à noite, se eu não me engano. É sábado, né? E no domingo tem a aula prática aqui de BLS e a parte de trauma. Um deles é de remoção do jogador, tudo. E ainda tem a prova prática, que é o perrengue lá da turma, lá quando chega, a gente começa para facilitar. Vem no meu, até chegar no Ricardo lá. Os primeiros cursos que nós fizemos na federação foi todo voltado aos médicos das equipes, né? Das equipes, claro. Né? Que vocês assistem o jogo de futebol. São da primeira divisão, da série A1, A2, A3, A4, todas elas a gente tem. Né? A capacitação para eles já foi dada. Tem lá todas as regras de capacitação. Então, voltando, né? Esse é a entrada do APH em outras áreas. Você pega numa empresa, por exemplo, uma fábrica, chão da fábrica, né? Era primeiros socorros. Ok, continua sendo primeiros socorros. Só que o primeiros socorros hoje tem referência, que é o suporte básico. Uhum. O mesmo suporte básico que a gente capacita a gente para trabalhar até em ambulância, você ajusta para o chão da fábrica. Claro. Só não tem ambulância ali. Né? Mas você faz todo o planejamento em cima disso. Então isso foi melhorando todo lugar da nossa sociedade. Né? Não é só porque tem ambulância. Não é. Você citou do esporte, ok. Mas vale para qualquer coisa. Vale para qualquer coisa. Né? Vale para qualquer coisa. Então, qualquer coisa, assim, onde você tem agrupamento de pessoas, né, você tem essas capacitações no nível em que você tem uma referência concreta, internacionalmente aceita. Porque a gente pegou uma fase que ensinava o primeiro socorro do jeito que bem entendiam. Uhum. Mesmo primeiro socorro. Sim, claro. Porque muita gente, primeiro socorro, você pode... Não, peraí, primeiro socorro, você segue regras, você tem técnicas, não é de qualquer jeito que você vai fazer. Claro. Entende? Você não é... Mas isso só foi possível quando surgiu o APH. O APH foi a referência para os primeiros socorros. Quem faz primeiros socorros e não segue nada do APH, está no caminho errado. Né? Claro que você tem que fazer adaptações, mas você tem que seguir aquilo que... Né? Os guidelines, engasgo. Isso. Não pode chegar lá e fazer do jeito que quer. Claro. Mas no passado, tinha gente que ensinava do jeito que achava que. Que achava. Hoje não. Você tem que seguir regras. Seguir os protocolos certinho. É. Que legal. Conversei. Ei, Di, mas deixa eu fazer uma pergunta. A última pergunta nossa aqui para você. Quem inspirou você? Quem te inspirou? Profissionalmente, pessoalmente? Eu cresci numa cidade, nasci, né, numa cidade do interior do estado de São Paulo. A cidade se chama Sabino, que eu amo de paixão. Uma cidadezinha pequena. Eu nasci, ela tinha 10 mil habitantes, hoje tem 5.500. Reduziu. E essa cidade, quando eu nasci, minha infância, ela não tinha médico. Então, eu nasci com parteira, à luz de lampião. Eu tinha 6 anos quando a cidade recebeu energia elétrica. Caramba! Então, essa foi minha infância.
E de vez em quando, tinha lá os dias da semana, vinha um médico de Lins, que é a cidade maior próxima, a 32 quilômetros, que vinha, fazia De alguns Lins, atendimentos ali. de Lins, que fazia atendimento lá. E era um evento na cidade receber esse médico. Minha mãe botava a minha melhor roupa, Pra ver. Que legal. eu tinha que ir no médico. Depois, meus pais podiam me levar em Lins também para fazer atendimento, para se consultar lá, né? Lins. Infelizmente a gente tinha condição, né? Mas se chovesse, esquece. Você não passava. A estrada lá era uma estrada de terra muito ruim. Hoje a cidade não tem mais problema. A cidade tem menos habitantes, tem atendimento com médico, simplesmente porque a estrada de Sabino a Lins, ou Lins a Sabino, foi asfaltada. Foi asfaltada. Tá muito bonita. A cidade asfaltada fez em 20 minutos. É mais rápido sair de Lins e trabalhar em Sabino do que eu saía da minha casa e vinha trabalhar do lado de cá, que eu gastava 1 hora e meia. Aí, Lá 20 minutos. 20 minutos. Então, não foi pôr médico lá, como muita gente fala, tem que pôr médico. Não, peraí, calma lá. Então, faz uma coisa assim. Então, a rodovia Pertinho. fez com que não tivesse problema mais a cidade com relação a médico. Olha que doido. Que doido. Ela né? continua não tendo médico, Não tem. mas tem médico de plantão lá 24 horas. Eu conheço muito Tem bem Lins, problema. eu vou todo ano pra lá. Ó, No então, Blue Tree ali. No Blue Tree Lins ali. vai. Ali é um local Vão muito começar agora SAMU também. Eu tô lendo as coisas sobre SAMU lá naquela região. legal. Ah, é? Que legal. Ou seja, se for regional, como deve ser, vai atender Sabino também. Puxa, do lado ali. Vai atender Sabino. Que legal. Então. Olha, o Emergência Entrevista conversou com Carlos Eide, grande Dr. Carlos Eide. Obrigado pela sua presença no nosso podcast do Emergência Entrevista e espero reencontrá-lo novamente em vários outros eventos. Bom, Walter, eu gostaria de agradecer demais o convite que me foi feito. Sabe que o assunto é uma paixão minha, né? Apesar de em grande parte aposentado, mas isso me faz bem para minha alma de estar aqui com você, que a gente sempre teve vários momentos juntos nesse passado aí, você é mais novo, não é tão antigo assim, mais o passado mais recente, né? Quem mais E velhinho. foi um prazer enorme eu poder estar aqui contando um Legal. pouco dessas histórias, né? História. Um pouquinho da minha vida também, né? Muito obrigado. Obrigado, Eide.